onde Abraham Lincoln nasceu. Bem, os livros de história que todos nós lemos na escola. Diga-nos Kentucky. Muitas pessoas, incluindo alguns historiadores, no entanto, questionam-se se isso é verdade. Em 2015, geneticistas analisaram o DNA de seres vivos, descendentes ligados a Abraão, a mãe de Lincoln. Eles esperavam que resolver um debate de 150 anos. Em vez disso, eles encontraram duas coisas. A primeira confirmou um segredo que Lincoln implorou ao o amigo mais próximo que se leva para o túmulo. O segundo era um marcador genético tão raro, tão inesperadamente isso traçou sua linhagem materna. Linhagem sanguínea para uma parte do mundo, ninguém. O que eles descobriram não foi o que previram. Basta reescrever a história da família de Lincoln. Isso expôs a brutalidade com que a América já foi. Trataram crianças que nasceram com problemas e revelou que tudo o que presumíamos era mentira. A história sobre a ascendência colonial era mentira. Segredo que poderia ter destruído. Lincoln. Aqui está o que você precisa para compreender a América do século XIX. Se você nasceu fora do casamento, você não era ninguém perante a lei. A lei chamava: você não é filho de ninguém. Você não poderia herdar do seu pai. Não tinha direito ao nome de família nem à propriedade. E o estigma social, ele te seguia em todos os lugares. Mães solteiras enfrentaram greater than, processo criminal, açoite público, multas, prisão em asilos. Até mesmo, depois que os castigos se dissiparam a vergonha, não, as famílias esconderam os filhos ilegítimos, filhos por gerações criando-os, como primos ou sobrinhos em vez de falar a verdade. E veja só na política, a ilegitimidade era uma arma. Seus inimigos o usariam para destruir. Questione sua reputação, sua moralidade. Argumentar que você não tinha o direito de ocupar o cargo. Abraham Lincoln sabia exatamente como esse segredo era perigoso. Por volta de 1850, Lincoln estava andando de charrete com o sócio do escritório de advocacia, William Herndon, está indo para tribunal no condado de Menard, Illinois. Durante naquele passeio, Lincoln disse algo que assombraria a história americana por mais de século. De acordo com Herndon, Lincoln disse a ele: Billy, vou te contar uma coisa. Algo mais mantenha em segredo enquanto eu viver. Minha mãe era uma bastarda. Era a filha de um nobre, assim chamado de Virgínia. Pense nisso por um instante. Segundo, o homem que se tornaria o maior presidente da América, preservando a União, pondo fim à escravidão, entregando. O discurso de Gettysburg foi uma confissão. Que sua própria mãe nasceu ilegítimo. Ele acreditava que inteligência, sua mente analítica. Toda a ambição surgiu de algo misterioso. Fazendeiro ou plantador bem-educado da Virgínia, cujo nome nunca foi registrado. Então ele acrescentou algo que ainda ecoa hoje. Deus abençoe minha mãe, todos, que sou ou que um dia espero ser dela. Herndon cumpriu sua palavra, pois, durante décadas ele não disse nada. Mas Lincoln não sobreviveu à sua presidência, e 24 anos após o assassinato, Herndon se viu diante de uma escolha que o dividiria profundamente. Historiadores separados por mais de um século. Provas que ninguém podia ignorar. Em 1889, Herndon publicou Herndon's Lincoln, The História Verídica de uma Grande Vida. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia da tempestade que isso causaria. Mas Herndon acreditava que a verdade importava mesmo a verdade que fazia. As pessoas se sentiam desconfortáveis. Ele passou anos coletando entrevistas, cartas e depoimento de todos que sabiam Lincoln. E ele não ia higienizar o homem transformado em um santo de mármore. O Lincoln. A família ficou furiosa. Os defensores do legado de Lincoln ficaram indignados. Alguns chamou Herndon de mentiroso bêbado homem. Cameron Core. Robert Todd Lincoln. O filho sobrevivente de Abraão passou anos tentando controlar a imagem de seu pai, ressentia-se profundamente das revelações de Herndon. Mas aqui está o problema. Havia provas concretas. E havia sido sentado em um tribunal do Kentucky por um século. No coração do condado de Mercer, nos arquivos do Kentucky, pesquisadores encontraram um documento datado de 24 de novembro de 1789. Mostrou que uma mulher chamada Lucy Hanks foi indiciada por um grande júri por fornicação. Agora no final do século XVIII. No Kentucky, acusações de fornicação significavam uma coisa uma mulher solteira tinha dado: nascimento. A existência da criança era o crime. Não se tratava de algo abstrato. Ofensa moral era passível de processo. Mulheres condenadas podem ser expostas publicamente.
açoitado, multado ou trancado em uma casa de correção. A linha do tempo se encaixava perfeitamente se Nancy Hanks de Lincoln, mãe, nasceu por volta de 1784 e sua irmã Sarah por volta de 1787. Ambos nasceram antes de Lucy se casar. Qualquer pessoa. A acusação de 1789 estava alinhada com um padrão de crianças nascidas fora casamento. E veja só, 5 meses depois, essa acusação, Lucy Hanks escreveu uma nota, dando consentimento para casar com um homem chamado Henrique Sparrow. Ela explicou tudo nos mínimos detalhes, ela mesma com sua própria caligrafia. Certifico que sou maior de idade e dou minha identidade, minha total aprovação para Henry Sparrow, para obter a licença esta ou qualquer outra dia. Essa nota ainda existe, você pode. Veja a ortografia dela, você pode ver o urgência. Lucy e Henry casaram-se em abril, 30 de janeiro de 1790. Menos de um mês depois, o tribunal. As acusações de fornicação foram retiradas. O casamento tornou Lucy respeitável. De novo, mas e a Nancy? A Nancy ainda carregava o nome Hanks, o nome de solteira de sua mãe. Nome porque no direito consuetudinário inglês, filhos ilegítimos receberam nomes em homenagem a suas mães, não seus pais. O pai continuou sendo um fantasma. Se segredos que reescrever a história te fascina, te atinge. Assine agora porque os resultados do DNA estão prestes a mudar tudo. Durante um século, os historiadores travaram batalhas ferozes sobre o significado dessas evidências. Alguns, assim como William Barton argumentou Herndon era certo, Nancy era ilegítima. Outros, como o pesquisador do Kentucky Lewis Warren, insistiu que Nancy era de fato legítima, alegando que Lucy Hanks era realmente Lucy Shipley, uma viúva cujo marido James Hanks havia morrido. Warren estava absolutamente certo. Em 1941, ele escreveu que qualquer conclusão que a mãe de Lincoln tomou ilegítimo era apenas mais um dos mitos de Herndon. O debate consumiu carreiras. Os pesquisadores passaram décadas atacando as provas um do outro, questionando os motivos um do outro, mas nenhuma das partes conseguiu provar nada. Definitivamente, o rastro documental era muito grande. Finos os registros da fronteira também, incompleto para resolver isso. Eles precisavam, algo que não existia em 1889. Eles precisavam ler o código genético próprio, DNA, que destruiu tudo. Em 2015, uma equipe de genealogistas genéticos decidiu: vamos acabar com esse debate de uma vez por todas. Suzanne, Hallstrom, Nancy Roy Stephen, Whitlock, Richard Heilman e Gerald Haslam passou décadas pesquisando família Hanks. Alguns haviam dedicado suas vidas a ela. Carreiras inteiras dedicadas a esse mistério. Heilemann. Ele estava sozinho lendo tudo o que ele poderia encontrar informações sobre a maternidade de Nancy Hanks, ancestralidade desde 1980, pesquisa de artigos, na Biblioteca Pública do Condado de Allen, Universidade de Chicago, a Biblioteca de Congresso. Agora eles tinham acesso a tecnologia que as gerações anteriores não conseguiam, imaginaram. Sua arma era DNA, Mitochondrial Material Genetico, transmitido exclusivamente de mãe para filho, por meio de uma linhagem feminina ininterrupta. Não se mistura nem se recombina. Uma mulher hoje em dia pode carregar exatamente o mesmo sequência de mtDNA, como um ancestral que viveu séculos atrás. É o seguinte, Abraão Lincoln não tem descendentes vivos. O último descendente confirmado, Robert Todd Lincoln Beckwith, morreu em 1985 sem filhos. A linhagem de Lincoln está extinto, mas o mtDNA não requer. Os descendentes de Lincoln. Isso requer descendentes de qualquer mulher em sua linhagem materna. Linha as irmãs, filhas e netas de Lucy Hanks que carregavam a mesma assinatura genética. Os pesquisadores passaram anos rastreando descendentes vivos por meio de múltiplos ramos para encontrar pessoas que pudessem traçar uma linhagem feminina ininterrupta até Anne Lee Hanks, mãe de Lucy, e avó de Nancy. Eles precisavam de descendentes das irmãs Shipley para testar a teoria concorrente. Eles identificaram 2 grupos: o grupo A, descendentes vivos da linhagem feminina de Anne Lee Hanks. Se a teoria de Herndon estivesse correta, esses descendentes compartilhariam o mesmo mtDNA. Os pesquisadores coletaram amostras de descendentes através de várias filhas de Lucy Hanks e Henry Sparrow, garantindo que os resultados pudessem ser verificados em diferentes ramos da família.
O grupo B, descendentes das irmãs Shipley Rachel e Naomi Shipley, que Warren alegava serem as irmãs biológicas de Lucy, foi o foco dos testes realizados no laboratório Gene by Gene, em Houston. Os resultados foram anunciados em 21 de outubro de 2015, em comemoração ao 150º aniversário do assassinato de Lincoln. E é aqui que a história fica intrigante. No grupo A, todos os descendentes rastreados até Anne Lee Hanks apresentaram correspondência perfeita. DNA mitocondrial idêntico. Todos pertenciam ao mesmo haplogrupo raro. O grupo B, os descendentes de Shipley, apresentou um DNA completamente diferente. Haplogrupo H, uma das linhagens europeias mais comuns. Os dois grupos não compartilhavam nenhuma ancestral materna em comum, nem em tempos históricos, nem nunca. Os pesquisadores ficaram em silêncio ao verem os resultados. Repetiram os testes. Os dados eram inegáveis. A teoria de Shipley estava morta. Lucy Hanks era exatamente quem Herndon dizia que ela era. Uma Hanks por nascimento, filha de Anne Lee Hanks. E Nancy Hanks Lincoln era exatamente o que Abraham Lincoln havia confessado à filha ilegítima de Lucy Hanks e um pai desconhecido. Um debate de 150 anos chegou ao fim no laboratório. Mas algo mais surgiu nos resultados, algo antigo, algo que ninguém esperava. O marcador genético que mudou tudo. Quando os pesquisadores examinaram o haplogrupo específico compartilhado por todos os descendentes da linhagem Hanks, encontraram algo que os deixou perplexos: haplogrupo X1C. Se você entende um pouco de genealogia genética, esse nome deveria lhe causar estranheza, pois a variante X1C é extraordinariamente rara, especialmente em famílias com ascendência colonial americana. Os pesquisadores não esperavam por isso. Eles buscavam resolver um debate genealógico, não descobrir algo sobre padrões profundos de migração humana. Mas lá estava ela confirmada em múltiplos descendentes. Inconfundível. Eis a questão. Todos os seres humanos podem traçar sua linhagem materna até uma única mulher na África há aproximadamente 150 mil anos. À medida que suas descendentes femininas se espalharam pelo mundo, mutações aleatórias criaram assinaturas genéticas distintas chamadas haplogrupos. Essas mutações são como registros temporais. Eles nos dizem quando e onde diferentes populações humanas se separaram e migraram. A maioria dos colonizadores americanos de ascendência europeia carrega haplogrupos como HJ, TU ou K. Linhagens comuns refletem origens britânicas, irlandesas e alemãs. O haplogrupo H sozinho representa quase metade de todo o mtDNA europeu. Se você testasse uma pessoa aleatória com ascendência da Virgínia colonial, quase certamente encontraria um desses marcadores europeus comuns. Mas o X1C é algo completamente diferente. O haplogrupo X se dividiu em dois ramos há aproximadamente 20 mil anos por volta da época da última era glacial. O X2 se espalhou pela Europa, pelo Cáucaso e até mesmo entre as populações nativas americanas. Cerca de 2% dos europeus carregam variantes do X2 hoje, mas o X1 seguiu um caminho completamente diferente. É encontrada principalmente no norte da África, no chifre da África e no Oriente Próximo. Regiões ao redor do Mediterrâneo, no Egito, Etiópia e Levante. Nunca se espalhou amplamente pelo norte da Europa como o X2. A maior concentração do haplogrupo X em todo o mundo é encontrada entre o povo druso de Israel, Líbano e Síria, onde atinge 27% da população. Os geneticistas acreditam que os drusos representam algo como um retrato genético do antigo Oriente Próximo, um refúgio de linhagens que outrora se espalharam por uma região muito mais ampla. X1C é um dos subgrupos mais raros do X1. Os pesquisadores observaram que essa extrema raridade, na verdade, fortaleceu suas conclusões. Encontrar correspondências idênticas de X1C em vários descendentes tornou os resultados muito mais definitivos do que se tivessem encontrado um haplogrupo comum. Mas eis o que isso revelou sobre a ancestralidade materna de Lincoln.
Em algum ponto do passado remoto, estamos falando de centenas ou milhares de anos atrás, a linhagem materna dos Hanks se conectou a populações que a maioria dos americanos jamais associou às famílias da Virgínia colonial. Pense nisso por um segundo. A suposição de que as famílias americanas da era colonial eram geneticamente puras inglesas, irlandesas ou escocesas. Os resultados do DNA de 2015 destruíram essa ideia. A migração e a miscigenação humanas têm sido constantes ao longo da história. O panorama genético da América colonial era muito mais diverso do que a mitologia jamais admitiu. O haplogrupo X1C não nos diz nada sobre o misterioso pai de Nancy. Não revela ancestralidade recente ou segredos de família. O que ele revela é algo maior. Toda a narrativa de linhagens coloniais puras sempre foi uma ficção. E essa ficção foi usada para julgar, envergonhar e destruir pessoas como Nancy Hanks, a mulher por trás dos dados. Vamos falar sobre quem Nancy Hanks realmente foi. Não como uma nota de rodapé nas biografias de Lincoln, mas como um ser humano que viveu, lutou e amou. Ela nasceu por volta de 1784, no que era então o Condado de Hampshire, Virgínia, agora Condado de Mineral, Virgínia Ocidental. Em 2008, a Sociedade Histórica do Condado de Mineral reconheceu oficialmente um sítio de pesquisa como seu local de nascimento. E em 2009, a Câmara dos Delegados da Virgínia Ocidental aprovou uma resolução homenageando-a no bicentenário do nascimento de Abraham Lincoln. Sua família vivia na fronteira selvagem das colônias americanas, onde o registro de informações era praticamente inexistente. Não era Boston ou Filadélfia com igrejas estabelecidas e registros meticulosos. Era o interior da América. As famílias se mudavam constantemente. As igrejas eram escassas e a documentação oficial era frequentemente uma reflexão tardia. Não há certidão de nascimento. Nenhum registro religioso identifica ambos os pais. Não existe registro de casamento de Lucy anterior ao nascimento de Nancy. O que sabemos vem de fragmentos registros de censos, documentos judiciais e entrevistas com familiares realizadas décadas depois. Nancy foi criada pelos avós Joseph e Anne Lee Hanks desde a infância, quando Joseph morreu por volta de 1793. Nancy, então com 9 anos, foi morar com sua tia Elizabeth Hanks e o marido dela, Thomas Sparrow. Ela era conhecida como Nancy Sparrow durante a infância, o que só aumentava a confusão sobre suas origens. E tem mais. Elizabeth e Thomas Sparrow criaram outro filho ilegítimo junto com Nancy Dennis Hanks, nascido em 1799, filho da tia mais nova de Nancy. A ilegitimidade era um tema recorrente nessa família, um fardo que ninguém queria ignorar. Apesar de tudo, Nancy se tornou o que os vizinhos descreviam como uma mulher inteligente, profundamente religiosa e notavelmente capaz. Ela aprendeu a ler. Aprendeu a costurar. Ela trabalhou para famílias da vizinhança. Em 1806, casou-se com Thomas Lincoln. Tiveram 3 filhos, Sarah, Abraham e Thomas Jr., que morreu na infância. Em 1818, em sua propriedade na fronteira com Indiana, uma doença chamada doença do leite se espalhou pela comunidade. Ela era causada pelo consumo do leite de vacas que haviam comido raiz de cobra branca, embora ninguém soubesse disso na época. Elizabeth e Thomas Sparrow, a tia e o tio que criaram Nancy, foram os primeiros a falecer. Semanas depois, Nancy adoeceu. Ela tinha 34 anos quando morreu. Abraham tinha 9. Ele e o pai construíram o caixão dela sozinhos. Enterraram-na numa colina ao sul da fazenda da família. Anos mais tarde, Lincoln diria: "Tudo o que sou ou espero ser, devo a ela." Ele falava sério e carregou o segredo do nascimento dela por toda a vida. O que isso realmente significa? Então, o que há de perturbador em tudo o que descobrimos? Não é o haplogrupo X1C. Isso é história antiga. Uma nota de rodapé genética que revela que a ancestralidade humana é sempre mais complexa do que se imagina.
O que é perturbador é o que essa história revela sobre a própria América. Lucy Hanks era uma jovem da Virgínia do final do século XVIII. Ela engravidou fora do casamento, seja por amor-sedução ou algo mais sombrio, nunca saberemos. Aquela gravidez a transformou em criminosa. Ela enfrentou humilhação pública, potencial punição física e desgraça social permanente. Nancy Hanks cresceu marcada. Ela carregava um nome que anunciava seu status para qualquer um que entendesse dessas coisas. Ela foi criada por parentes, não por sua mãe. Ela sabia o que era aos olhos da lei, filha de ninguém. E Abraham Lincoln, ele saiu de uma cabana de um cômodo na fronteira do Kentucky para se tornar o presidente mais importante da história americana. Ele preservou a União. Ele acabou com a escravidão. Ele proferiu palavras que ainda definem o que a América afirma ser. Mas aqui está o problema. Ele fez tudo isso carregando um segredo que poderia tê-lo destruído. Se os inimigos políticos de Lincoln tivessem descoberto toda a verdade sobre o nascimento de sua mãe, eles a teriam usado como arma. Eles teriam questionado seu caráter, sua moralidade, sua aptidão para o cargo. Na política brutal da América do século XIX, a ilegitimidade era munição. Lincoln sabia disso. É por isso que ele disse a Herndon para manter segredo enquanto ele vivesse. O estudo de DNA de 2015 não revelou nada escandaloso sobre a genética de Lincoln. O que confirmou foi a verdade sobre um fardo que ele carregava sozinho. A verdade sobre sua mãe, que ele só podia compartilhar em sussurros confidenciais com seu amigo mais próximo. E revelou algo mais. Os sistemas de vergonha e estigma que puniram mulheres como Lucy Hanks, que marcaram crianças como Nancy, como legalmente inexistentes que forçaram famílias a esconder a verdade por gerações. Esses sistemas moldaram a história americana de maneiras que ainda estamos descobrindo. A verdade perturbadora não é a ascendência de Lincoln. É o poder que o segredo e o estigma já exerceram sobre a vida das pessoas. E como um homem, mesmo assim, conseguiu superar tudo isso. Eis o que o DNA realmente comprovou. Nancy Hanks de Lincoln era filha ilegítima de Lucy Hanks. A teoria de Shipley, que afirmava que Nancy era legítima, foi geneticamente refutada. A ascendência materna de Lincoln inclui o raro haplogrupo X1C, uma linhagem mais comum no norte da África e no Oriente Próximo. Isso representa uma ancestralidade antiga, não um escândalo familiar recente, mas desfaz o mito de linhagens europeias coloniais puras. A identidade do pai de Nancy, avô materno de Lincoln, aquele misterioso fazendeiro ou proprietário de terras da Virgínia de boa linhagem, permanece desconhecida e provavelmente sempre permanecerá. Mas a verdadeira história não é sobre DNA. É sobre uma nação que criminalizava mulheres por gravidezes fora do casamento. É sobre crianças nascidas sob um estigma que nunca escolheram. É sobre segredos guardados por gerações porque o preço da honestidade era simplesmente alto demais. E é sobre um homem que se recusou a deixar que qualquer uma dessas coisas o definisse. Lincoln disse a Herndon que herdou suas melhores qualidades de sua mãe. Seja isso biologicamente verdade ou não, ele acreditava nisso. Ele via suas origens não como vergonha, mas como prova de que a grandeza pode surgir de qualquer lugar das circunstâncias mais improváveis das pessoas que o mundo mais se esforçou para esquecer. Considere o que Lincoln realmente realizou. Ele quase não teve educação formal, talvez 18 meses no total em escolas rurais da fronteira. Seu pai não sabia escrever o próprio nome. A família não possuía escravos, mal tinha terras e se mudava constantemente em busca de melhores oportunidades que raramente chegavam. E, no entanto, Lincoln se tornou o presidente mais importante da história americana. Ele manteve a União unida durante sua guerra mais sangrenta. Ele pôs fim à escravidão, uma instituição que existia na América há mais de 2 séculos. Ele escreveu palavras que ainda definem o que este país afirma representar. Ele fez tudo isso sabendo que em algum lugar em um tribunal do Kentucky havia um documento comprovando que sua avó havia sido indiciada pelo crime de ter tido sua mãe. Ele fez isso sabendo que se seus inimigos descobrissem toda a verdade, a usariam para destruir tudo o que ele havia construído.
O segredo jamais foi revelado. Nancy Hanks nasceu por volta de 1784, filha de uma mulher que enfrentou acusações criminais por tê-la trazido ao mundo. Ela foi criada por parentes, carregou o nome da mãe e cresceu sabendo exatamente o que a sociedade pensava dela. Casou-se com um homem que não sabia assinar o próprio nome. Morou em uma cabana de um cômodo na fronteira. Criou um filho que mudou tudo. E quando a ciência moderna finalmente confirmou o que Lincoln confessou naquela viagem de charrete há mais de 170 anos, isso não o diminuiu. Nos lembrou do que ele superou. Mostrou-nos que a mitologia da ascendência colonial pura sempre foi uma mentira. E provou que os sistemas de vergonha que a América construiu para punir pessoas como Lucy e Nancy Hanks, em última análise, falharam porque não conseguiram impedir a grandeza. Tudo o que sou ou espero ser, devo a ela. Lincoln falava sério, e agora sabemos exatamente do que ele estava falando. Se isso fez você repensar o que achava que sabia sobre a história americana. Inscreva-se e ative o sininho e me diga nos comentários quais outros mistérios históricos a ciência moderna deveria desvendar em seguida.